Gente, vamos lá. O que acontece? A FGV está cobrando essa questão com relação ao território. Existe território hoje? Não, né? Mas Roraima já foi um território. A quem pertence o território? À União. Aqui tem um estado? Não, né? A gente não tem um estado. Se pertence à União e a União faz vezes do estado, quem tem competência para o IPVA, ICMS e ITCMD, que são os tributos estaduais? Quem tem competência? A União, beleza? Então, quem vai instituir o IPVA, o ICMS e o ITCMD é a União. Só que Roraima não é grande. Então, provavelmente, ela seja dividida em município. Eu tenho o município A, o município B e o município C. Se eu tenho um município, quem que vai criar? O IPTU, o ISS e o ITBI. Se eu tenho um município, o município. Vocês entenderam? Agora, Fernando de Noronha é pequenininho. Fernando de Noronha já foi um território. A quem pertence o território? À União. Quem que vai instituir o IPVA? O ICMS e o ITCMD? A União. Aqui é dividido em município? Não. Quem então vai instituir o IPTU, o ISS e o ITBI? Quem vai? A União. Então, como que eu entendo isso aqui? É um território? Se é território, os tributos estaduais, quem que vai instituir em qualquer caso? A União. Tá vendo que é igual? Nos meus dois exemplos é a União. Se o território não for dividido em município, não tiver um município próprio, a União também fica com os municipais. Agora, se for dividido em município, a competência é do município. Por isso que está aqui, ó. Admita que em 2016 foi criado o território X, dividido em município. Qual o exemplo que a gente vai lhe dar? Roraima ou Fernando de Noronha? Qual que é? Roraima. Então, quem que vai criar o IPTU? O município. Então, apenas o município onde Joaquim reside é competente para o IPTU. Entenderam? Isso aqui foi o que eu expliquei. Quem reteve na fonte e ficou com o dinheiro? Não foi o município? Quem é o competente? Contra quem que você vai pedir a repetição de indébito? Contra o município. Quem que tem competência? Qual que é o juiz competente? Estadual. Imunidade tributária. É a matéria que eu mais gosto. Pena que a gente tem que falar dela rapidinho. É a matéria assim que eu deixo o povo mais louco, o povo sai da sala, bate porta, fica puto comigo. Eu adoro imunidade. Prestem atenção. Imunidade está escrito na Constituição Federal. Quando a Constituição Federal fala, não incide, não tem que pagar e é isento, é imunidade.
Natureza jurídica de imunidade. Porque a isenção, ela está na lei. A imunidade amputa a competência, retira a competência. O ente tributante não tem competência. Na isenção, o ente tributante tem competência, mas ele exclui aquele crédito tributário. Mais ou menos assim, prestem atenção. A União tem competência para instituir o imposto de renda. Mas a União não tem competência para instituir o imposto de renda das igrejas. Porque é uma imunidade. Tá? A União tem competência para instituir o imposto de renda. Mas ela exclui o imposto de renda por meio de uma isenção prevista na lei dos proventos de aposentadoria das pessoas com neoplasia maligna, câncer. Tudo bem? Só para... Eu, Lígia, não tenho religião nenhuma. É verdade, eu não gosto de nenhuma religião. Então, se eu fosse presidente da República, uma das coisas que eu gostaria de fazer é acabar com a imunidade religiosa. Posso fazer isso? Não posso. Posso querer cobrar imposto de renda dos dízimos, do chapeludo que cobra R$500 da vassourinha mágica? Posso? Não posso, porque é cláusula pétrea. Eu não tenho querer. É limitação ao poder de tributar. Mas e se eu for uma pessoa bem do mal e falar todo mundo vai pagar imposto de renda? Vou acabar com essa moagem de isenção de imposto de renda para quem tem câncer. Posso? Posso. Por quê? Porque é uma isenção prevista em lei, eu tenho competência, eu que não quero, se eu quiser revogar, eu posso. Vocês entenderam? Então, imunidade está na Constituição Federal. Muito cuidado, porque se você lê o texto constitucional, às vezes ele vem e fala que são isentos de ITR, é isento de ITR a propriedade pequena que só tenha aquele imóvel. Depende de região para região, a pequena gleba, né? Então, imagina assim, a seguinte questão. Observe as normas constitucionais abaixo. E vem lá, Ctrl+C, Ctrl+V, ipsis literis da norma constitucional. E está lá, são isentos, não incide, não tem que pagar, porque essas são as nomenclaturas que estão na Constituição. Aí vem lá, quais a natureza jurídicas dessas ausências de pagamento? Aí você fala, para que eu fiquei lá sábado à tarde? Ainda bem que eu fui embora, não fiquei escutando aquela vaca falar, né? Aí você vai lá, tá falando que é isenção? Isenção. Certo ou errado? Errado. Porque se está no texto constitucional, imunidade. A imunidade trazida no 150, inciso 6º da Constituição Federal, ela fala só sobre os impostos. Então, vamos lá. A igreja proprietária do imóvel onde está lá o templo, é imune de IPTU? É. Mas ela vai ter que pagar a taxa de coleta domiciliar de lixo? Vai. Ela vai ter que pagar a contribuição previdenciária dos funcionários dela? Vai. Vai ter que pagar uma contribuição de melhoria? Vai. A imunidade do 150, inciso 6º, diz respeito só aos impostos. Se não quiser que eles paguem, cada ente tributante, por meio de uma lei específica, faz a sua isenção. Então, por isso,
Aqui, a taxa é constitucional e as igrejas não são imunes. Porque as igrejas são imunes, como todas as pessoas e objetos elencados no 150, inciso 6º, aos impostos. Tudo bem? Aos impostos. Eu vou tentar explicar isso aqui. Qual é a semelhança entre a Arletinha é minha empregada, e o Silvio Santos ao comprar essa garrafa? Semelhança tributária. Todos, tanto a Arletinha quanto o Silvio Santos, pagam a mesma tributação escondida aqui, que são os indiretos. O ICMS, o IPI. A gente está falando de imposto só. Então, vai lá. Só pra... Existem mais Arletes ou Silvio Santos no Brasil? Arletes. Quem sustenta o Brasil? As Arletes. Tá? Quando a gente fala em imunidade, nós não estamos falando nesses indiretos escondidos. Nós estamos falando nos diretos. Porque é assim, ó. Vamos lá. Eu vou falar de imposto indireto. Eu tenho o contribuinte de direito, que é a empresa que paga o boleto, o DARF, do ICMS para o Estado e do IPI da União. E ela fabrica o produto, certo? Isso é para ser uma cachaça. E eu tenho o contribuinte de fato, que somos quem? Nós, o consumidor. A empresa embute essa tributação aqui dentro e vem para a gente pagar, beleza? Tudo bem? Certo? Esses são os indiretos. Aí a gente tem os diretos, que a gente vê sair do nosso bolso. O IPTU, você não vê você ficando mais pobre quando você tem que pagar o IPTU? O IPVA, o ITR, o imposto de renda, tudo bem? Os entes imunes são imunes a esses diretos, tudo bem? Agora, a igreja comprou essa garrafa. Ela é imune ao ICMS e ao IPVA dessa garrafa, ao IPI dessa garrafa? Não, ela vai vir embutida. Então, quando ela compra um carro, aquele carro tem ICMS? Tem. Ela paga indiretamente aquele ICMS? Paga. Mas não paga o IPVA porque ele é direto. A gente não paga imposto sobre o ar. Paga. Do ar-condicionado, paga. E caro pra cacete. Pra gente ter esse ar geladinho, ter o ICMS da energia. E aí? O ICMS da energia está embutido na energia. Então, a igreja tem que pagar o ICMS da energia? Tem. Tá? Então, né? Transforme município em igreja, não goza de imunidade com relação aos impostos que incide indiretamente sobre os bens e serviços. Entenderam? Isso aqui é assim, ó. Vamos lá. Eu já vou explicar uma coisa só aqui para vocês entenderem. A gente entra em obrigação tributária. Quem é o contribuinte do IPVA? Que a gente vai estudar IPVA, obrigação tributária e isso daqui. Quem é o contribuinte do IPVA? O proprietário ou
quem tem o domínio útil, por exemplo, quem tem o usufruto, ou quem tem a posse. Que posse é essa? É a posse com ânimos de dono. Beleza? Pensa comigo, você saiu de casa, alugou a kitnet. E seu sonho é ter um box de brindex no banheiro. Você vai colocar o seu box de brindex no banheiro da kitnet? Alugada? O dono não vai descontar, você vai? Não. Mas você não é possuidor? É. Mas você é possuidor com ânimos de dono? Não. Você é contribuinte de IPTU? Não. Você não é contribuinte de IPTU. Mas, Lígia, no meu contrato, o locador colocou lá que eu tenho que pagar. E não foi um contratinho simples, não. Foi um contrato bonito, feito em cartório, 10 testemunhas. Tem? Bonito, né? Contrato faz lei entre as partes? Entre as partes. O fisco é parte? Não. Aquele contrato para o fisco tem validade? Porra nenhuma. Nada de validade. Então, não adianta nada você pegar o seu contrato com o timbre do cartório, bonitinho, com 10 testemunhas, e chegar para o fisco, ele falou que ia pagar. Vai atrás dele. O fisco não está nem aí para você. Agora, tem valor aquela cláusula? Na esfera civil. Então, você, proprietário, tem que pagar. Você está entendendo? Se depois você vai com regresso na esfera civil contra o locatário, o inquilino. Entenderam até aqui, né? Beleza? Então, para você ser contribuinte de IPTU, você tem que ter a posse com ânimos de dono. Sabe o que você fez? Você comprou a casa do Minha Casa Minha Vida. 30 anos para pagar. A casa não está no seu nome. Mas você vai colocar no Facebook, glória a Deus, gratidão, comprei a casa própria, você vai falar, gente, acabei de adquirir um financiamento, daqui 30 anos eu vou ter a minha casa própria. Você já vai fazer chá de casa nova? Com o seu 13º, você vai botar brindex. O sonho do pobre é ter o brindex no banheiro. A sanca de gesso, porque o sonho do pobre é morar num motel, aquela rebaixada ainda, bem anos 90. Não é não? Vai fazer ou não vai? A meia água no fundo de casa, com aquela como é que chama? Aquela churrasqueira planejada. Vai, não vai? Vai. Então, você tem o ânimo de dono? Tem. Por mais que aquele imóvel ainda esteja em nome lá no cartório, por exemplo, de uma autarquia que seja imune, você é contribuinte de IPTU? É. Então, vai ter imunidade? Não. Entenderam? A hora que vocês lerem ali, é isso que vai estar falando. Livros eletrônicos. Gente, isso foi uma novidade. É aquela coisa. O livro é imune? É, por isso que ele é tão barato. Né? Brincadeira. O que acontece? E o livro eletrônico? O livro eletrônico também é imune. Beleza, mas assim, cuidado. Eu consigo ler um livro aqui? Consigo. Mas isso aqui é só para livro? Não. Esse celular vai ser imune? Não, só o e-book. E o Kindle, que é só para o livro? O aparelho vai ser imune? Vai. Então, quando é só, vai. Descumpriu obrigação acessória. Tem que pagar multa? Tem, porque por mais que eu não tenha a obrigação principal, lembra que eu fiz a questão da obrigação acessória? Pode ter acessório, se você não cumprir, você paga multa. Cuidado com isso daqui. Muito cuidado. Ó quando que mudou esse entendimento. E eu acho que dessa vez vai cair. Acabou de fazer 1 ano essa mudança de entendimento. Antes, a caixa de assistência da OAB não era imune.
E tem um monte de questão antiga que traz isso. Mudou-se o entendimento. Hoje, a Caixa de Assistência da OAB é imune. Então, muito cuidado com livro antigo, videoaula antiga e questões antigas, tá? Hoje é imune. Então, como tem tudo a ver com a nossa prova, é bem provável que, se for cair imunidade, eles tragam isso daqui. Então, hoje, a Caixa de Assistência é imune. Outra coisa que mudou o entendimento. A União, ela é imune de IPTU, certo? A União, ela é imune de IPTU, porque é a imunidade recíproca. Ocorre que, se a União ceder um imóvel dela para uma empresa privada que vai gerar lucro, renda, essa empresa privada tem que pagar o IPTU. Tudo bem? Não concordo, mas é um entendimento novo e é isso que pode cair na prova. Ui, o que eu fiz aqui? Isenção, então, precisa de lei específica. Que lei? Lembra que eu falei? Regra geral, lei ordinária. Se for tributo de lei complementar, lei complementar. Eu não sei porque que os alunos botam na cabeça que isenção tem que ser por meio de lei complementar. Não é. E não pode ser por decreto. Decreto, não. Não pode ser por decreto. Aí nós temos isenção onerosa e isenção gratuita. Pensem comigo. Você ganha R$1.000 por mês. Você paga imposto de renda? Não. Por quê? Porque você é isento de imposto de renda. Você faz alguma contraprestação para receber essa isenção ou ela é de forma gratuita? De forma gratuita, você não está cumprindo nada para o Estado, fazendo algo em troca. Agora, imaginem a seguinte situação. Eu sou um município e eu falo, empresas, se vocês quiserem vir ao meu município e construírem a sua fábrica aqui no município, num prazo de 10 anos, vocês são isentos do IPTU. Está vendo que tem uma condição a ser cumprida? Instalar a fábrica? Está vendo que eu tenho um prazo, o prazo de 10 anos? Será que o município podia fazer assim, ó? Venham, se eu dou a isenção para vocês. O cara veio, tijolo por tijolo, construiu a fábrica e tal. De repente, enganei o bobo. Revoga essa isenção, agora que você construiu tudo aqui, você não vai conseguir carregar nas costas, foda-se, eu quero meu IPTU de agora em diante. Isso não é o maior 71? Pode isso? Não. E você teve uma contraprestação para conseguir essa isenção? Você não teve que construir a fábrica? Teve. Não teve condição? Teve. Não teve prazo? Teve. Tem que ter prazo, tá, gente? Não pode ser ad eterno. Então, o que acontece? Uma isenção, quando tem condição e prazo, ela é considerada uma isenção condicional ou também chamada de onerosa. Ela não pode livremente ser suprimida. Não pode vir o município, nesse caso, revogar e retirar a sua isenção. Salvo se você não estiver cumprindo a condição. Agora, se você estiver cumprindo, tem que respeitar. A hora que vocês lerem isso daqui, vocês vão entender. E aí? Eu não tenho, beleza? Eu não tenho que cumprir, eu não tenho a obrigação principal. Tem que cumprir a acessória? Tem que cumprir a acessória, porque o acessório não segue a
principal. Anistia. Gente, assim, ó. Aonde vocês já estudaram anistia? Em qual ramo do direito que vocês estudaram anistia? Penal, não tem? Anistia política? Vocês não estudaram? Então, anistia é o quê? Lá no penal? Perdão. Não é um perdão da pena? Aqui no tributário também é. Então, se você sabe o penal, você consegue fazer essa ponte. Aqui no tributário, a anistia também é o perdão da pena, da multa. Vocês estão entendendo? Antes de entrar no sistema, antes de lançar. Tudo bem? Tá? Depois de lançado, depois de constituído o crédito, a gente vai falar em remissão. Remissão também não é o perdão? Remissão com 2S é perdão, remissão com C cedilha é pagamento, tá? Cuidado. Remissão com 2S, perdão. Porque para quem que você pede perdão? Para Deus. Aonde? Não é no culto, não vai dar certo. Na missa. Porra, professor, e se eu não souber escrever missa? Vai se fuder, cara, eu já não posso fazer nada, né? Não é não? Eu já não posso fazer nada. No culto aqui não vai dar certo, em casa também não vai dar certo. Deus só perdoa na missa. Então é perdão, só que é perdão do crédito tributário. Do tributo e ou multa quando já está no sistema, já foi lançado, tá? Então, o que acontece, gente? Acontece o seguinte, que a isenção, a remissão e a anistia não gera direito adquirido. Por exemplo, meu amigo esses dias operou da coluna. Aí ele conseguiu comprar carro sem IPI por causa da isenção, né? Conseguiu isenção de IPVA. E agora, ele tá beleza? Tá, não tem mais nada. Ele vai conseguir comprar outro carro com isenção? Não. Ele vai conseguir continuar tendo isenção de IPVA? Não. Não gera direito adquirido. A anistia é a mesma coisa. E a remissão é a mesma coisa. E se você tem uma condição pessoal, você não tem que comprovar essa condição pessoal? Você tem que comprovar. Se você está doente, você tem que comprovar essa condição pessoal. O que acontece? Não gera direito adquirido e se você fizer treta, pode ser revogado, tá? Pode ser revogado e não gera direito adquirido. A interpretação de uma isenção, de uma anistia, ela é fechada, literal, gramatical. Essa é uma das diferenças quando a gente fala em imunidade. Se você olhar o 150, inciso 6, está assim, ó. É vedado aos entes tributantes cobrar impostos sobre o templos de qualquer culto. A gente pensa, templos de qualquer culto, a gente pensa só no templo, não é? Que a gente pensa no templo. Mas aí, como é Constituição Federal, eu posso ampliar. Por isso que eu falo em religião. Agora, anistia e isenção, a interpretação é fechada. Então, tá lá. É isento os proventos de aposentadoria da pessoa com câncer. Você trabalha e está com câncer. Você não é aposentado. Você consegue isenção? Não. Porque a interpretação ela é literal, fechada. Tudo bem? Tá? Fontes do direito tributário. Aqui nas fontes, a gente vai entrar em fontes, legislação, tudo junto. Essas fontes, as fontes formais,
que diz respeito às leis que nós estamos estudando. Uma das coisas que a gente tem que entender aqui, que é peculiar, eu vou fazer como se a gente estivesse olhando de costa, tá? Porque eu acho mais fácil eu escrever para esse lado. É de costa. O que é isso? O Congresso, né? Qual é a Câmara dos Deputados, qual é o Senado? Câmara, Senado. Por que a boca é para cima? Porque recebe a influência do povo, né? Niemeyer falou isso, né? Eu ainda acho que ele fez, tipo assim, que se você preencher, é que eles estão mandando a gente tomar no cu mesmo, né? Eu acho, sinceramente, que o Niemeyer fez isso subliminar, entendeu? Porque eles acabam com a nossa vida, né? Então, eu acho. Mas aí veio com essa questão toda bonita que, é para receber, né? O Senado representa o quê? O povo? Não, os estados. Quantos deputados tem São Paulo? Não sei. Quantos deputados tem o Rio de Janeiro? Não sei. Mato Grosso? Não sei. Quantos senadores tem São Paulo? São Paulo, 3. Mato Grosso, 3. Rio de Janeiro? 3, né? Porque não representa o povo, representa os estados. Então, uma resolução do Senado vai poder estabelecer alíquotas mínimas e máximas de quais impostos? Dos estados. Bingo, entendeu? Esse é o raciocínio. Se representa os estados para impedir a guerra fiscal, vai poder estabelecer a alíquota máxima e mínima do ITCMD, do IPVA e do ICMS. Agora vamos lá. Pensem comigo. Direito do trabalho. Quando eu me refiro ao máximo de uma categoria, como que eu chamo? Teto. Quando eu falo o mínimo de uma categoria, piso. Beleza? E TCMD, teto. E PVA, piso. ICMS é misto, tanto máximo quanto mínimo. Que foi? É bobo, né? Mas que faz, ajuda a gravar. Nós temos a alíquota máxima? Temos 8%. Nós temos a mínima? Ainda não existe essa resolução. Tudo bem? Beleza? O que acontece? E o ISS? O ISS é do município. Quem que vai estabelecer a alíquota máxima e mínima? Lei complementar. Tá? 2%, 5%. É lei complementar. Que está na lei complementar 116, que é a lei do ISS. Então, lei complementar institui o imposto sobre... Né? A gente já falou várias vezes isso. Aí aqui está o 146. Cabe à lei complementar dirimir conflitos de competência, regular as limitações constitucionais ao poder de tributar. Gente, presta atenção. Se você olhar
A Constituição Federal está assim. Artigo 100, lá das imunidades, artigo 150, inciso 6º, a linha C. É vedado aos entes tributantes instituir impostos sobre as instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei, ponto. Aí você pensa assim, é uma lei ordinária, porque se fosse lei complementar, estaria escrito lei complementar. Cuidado. Aquela lei é uma lei complementar. Por quê? Porque é uma limitação ao poder de tributar. Tá? Não amputa, não retira a competência. Então, limita o poder de tributar. Então, cuidado. A lei, para regulamentar as imunidades, lei complementar. Normas gerais. Fato gerador, base de cálculo, contribuinte. Precisa de lei complementar. Observação. Tchau. Boa festa. Quem mandou me contar que ia sair mais cedo para gandaiar, né? A gente perde o amigo, mas a piada nunca. Então, alíquota, lei ordinária. Responsável tributário, lei ordinária. Contribuinte é que precisa de lei complementar. Então, vamos lá, fazer um trenzinho aqui para vocês não esquecer. Base de cálculo, lei ordinária. Estou cansada. Lei complementar. Alíquota, lei ordinária. Que isso aqui é o valor, né? Agora, sujeito passivo. Quem são os sujeitos passivos de uma relação que pode? O contribuinte e o responsável. O contribuinte, a norma geral, precisa de lei complementar. O responsável basta lei ordinária. Eu não entendi essa questão de responsável, professora. Você trabalha, né? Você vai pegar seu olerite. Tá lá, bonito o seu olerite. Já não vem descontado o imposto de renda? Não, ódio. Já não vem descontado sua contribuição previdenciária? Né? Não vem descontado do seu olerite, do seu dinheiro? Pois bem, você é contribuinte do imposto de renda. O seu empregador é o responsável tributário. Ele é responsável por reter e mandar para a União. Por quê? Porque a lei assim definiu. Que lei? Basta a lei ordinária. Vocês estão entendendo? Ele é o responsável. E quem é esse responsável? A gente já adentra nessa matéria. O responsável é a pessoa definida em lei. Obrigatoriamente, responsabilidade não se presume. Ela tem que vir na lei. Tem que ser um terceiro, uma terceira pessoa, que tenha vínculo jurídico com o fato gerador do contribuinte. Muito cuidado. Está lá no 128 do CTN. Muito cuidado. Vamos supor, eu e o meu empregador temos um vínculo jurídico? Temos um vínculo jurídico trabalhista, certo? Esse vínculo jurídico gera salário? Salário, fato gerador do imposto de renda, da contribuição previdenciária. Então, casa, tipo orna, ornou, casou. Imagine a seguinte lei do estado de Mato Grosso.
Agora eu quero que o empregador retenha o IPVA do empregado. O que tem o cu a ver com a calça? Não, mas vocês têm vínculo jurídico, mas o que você tem aqui? O que o meu empregador tem a ver com o meu carro? Porra nenhuma, não pode. Então não basta ter vínculo jurídico, vocês estão entendendo? Tem que ter o vínculo jurídico com o fato gerador. Então, resolução do Senado, que nós já falamos. Obrigação tributária, que eu já expliquei para vocês. Aqui, ó, isso aqui era o que eu estava explicando. Da questão do contrato de locação, né? O contrato é válido e eficaz entre as partes, porém não produzirá efeito contra a fazenda pública, que poderá exigir o IPVA, só que aqui eles usaram o IPVA, mas dá na mesma, do proprietário do veículo, a pessoa jurídica, ABC, que é o que a gente tem muito problema assim, ó. A polícia não loca os carros, as viaturas? Não tem? Boa parte das viaturas não são locadas? Essas viaturas são imunes de IPVA? Não, porque quem que é o proprietário? O particular, não é o Estado. Pode ser feita uma lei trazendo a isenção quando locada para ficar mais barato na licitação. Mas não há imunidade. Tanto é que a gente tem essa súmula, que essa eu vou ler porque ela é nova, e ela pode cair na prova. Ó. O locatário não possui legitimidade ativa para discutir a relação jurídico-tributária do IPTU e de taxas referentes ao imóvel alugado, nem para repetir em débito desses tributos. Por quê? Porque ele não é sujeito passivo. Se ele não pode ser cobrado, ele não pode pedir de volta. Se ele não é contribuinte, ele não é contribuinte para as duas partes. Ah, então quer dizer que eu, professor, moro na casa alugada, estou pagando bonitinho lá, mas eu não sou contribuinte? E eu não posso pegar de volta? Não, não pode, porque você não é parte. Quem mandou você pagar? Né? Então, não pode. E aí? Paga tributo, traficante, imposto de renda, da renda originária da droga? Paga. Tá todo mundo cansado, né? Imagina a tia velha que ficou ontem o dia inteiro no curso de CMS. Penso que tô chato. A professora é maravilhosa, mas a matéria é chata mesmo. Depois fui aplicar prova. As minhas provas de 15 páginas. Ou seja, o povo saiu que hora da prova? 10h30 da noite, né? Aí fui para uma festa. Hoje de manhã eu tive que acordar cedo para ir levar a Alice na festa da primavera da escola dela. E agora estou eu aqui. E vou para o boteco depois. Vou mesmo. Entendeu? Preciso tomar uma cerveja. Vamos lá, morram de inveja, porque vocês vão estudar. Vocês vão estudar. Gente, domicílio tributário. O domicílio, ele é de eleição. Você escolhe onde o fisco vai te cobrar. Você escolhe. Mas é lógico que você não pode escolher a puta que pariu, que você não tem vínculo nenhum só para impedir a fiscalização. Então, ele pode recusar. É o 127 do CTN, tá? O que acontece? Você não elegeu. Onde vai ser o seu domicílio? Onde você tem residência habitual, tá? Ah, você não elegeu. Aonde que vai ser seu domicílio? Onde você tem seus bens. Você não elegeu. Aonde você realizou o fato gerador. E aí, até o povo fala assim, mas professor, gente, isso aqui é questão de concurso, não é questão de prática, né?
quando você tá o menino fazendo malabares, pra vocês gravar isso aqui, tá o menino fazendo malabares no semáforo, e você dá a moedinha para ele. Isso é doação? Ou isso é pagamento de um serviço prestado por ele? Ele está prestando serviço. Segundo a minha filha de 6 anos, ela fala que os malabares são muito importantes. Um dia a Alice é meio louca, não tem para quem puxar. Mãe, por que os malabares ficam na frente do semáforo? Eu nunca respondo, eu sempre refaço a pergunta. Por que você acha? Nossa, eu acho que eles fazem isso porque furar o sinal vermelho é errado, né, mãe? Alice. Então, eles ficam ali distraindo a gente para ninguém furar o sinal vermelho. Nossa, que visão romântica, né? Continue assim, né? Então, eles prestam um puta serviço. Não, e eu, falando a verdade, eu acho massa. Dependendo, eu já cheguei a dar vintão pro malabares, assim, porque o cara fez uns troços muito loucos, entendeu? Aí eu falei, cara, que massa, né? Aí, então, ele não tá me prestando serviço? Ele está me prestando serviço? Gente. Se ele está prestando serviço, um serviço de entretenimento que está na lista anexa, ele tem que recolher ISS. Ele recolhe ISS? Não. Se o município quiser cobrá-lo, na prática isso não existe, gente, mas para prova existe. Se o município quiser cobrá-lo, onde vai ser o domicílio dele se ele não elegeu? Na residência habitual, mas a maioria, não sei, tô chutando. É Andarilho, né? Sei lá, não tem uma residência habitual. Aonde ele tem os bens dele? Ele não tem bens. Então, onde que vai ser? Aonde realizou o fato? Gerador. Aí, esses dias, eu acho que uma aluna estava respondendo essa questão e mandou para mim um áudio. Professora, mas isso existe? Aí eu, vamos lá. Tá, mas professora, isso não existe. Tá bom, na prática não existe, mas na prova vão pedir, né? Teoria tudo é lindo. Responsabilidade solidária. Vamos lá. Vamos diferenciar responsabilidade solidária de responsabilidade subsidiária? A responsabilidade solidária não tem benefício de ordem. Ou seja, eu posso cobrar quem eu bem quiser. Já na responsabilidade subsidiária é diferente. Eu tenho benefício de ordem. Primeiro, eu cobro o devedor principal. Se eu não conseguir, aí que eu cobro o devedor secundário. Que no direito tributário não vai ser diferente. Então, imagine essa casa. Tem que botar o chão, senão você não passa no psicotécnico. Tá? A casa paga IPTU, beleza? Essa casa pertence a B e C. E não tem como mudar isso. Nessa cláusula, quando doaram para A, B e C, tinha cláusula de inalienabilidade, empenhorabilidade e incomunicabilidade. Já vou. Vai morrer, eles vão morrer desse jeito. Porque começa 300 mil perguntas e não vem ao caso agora. A tem 10% da casa. B tem 40% da casa. E C tem 50% da casa. Eles não têm interesse comum aqui? Tem. Então, existe a responsabilidade solidária com o IPTU. O município, se ele quiser ele pode cobrar 100% só de A? Pode. Mas o A não pode falar, cobra primeiro de quem tem a cota parte maior? Não, porque não tem o benefício de ordem. Tem alguém aqui com 20 anos? 20 aninhos? Como que é seu nome? A Ellen. Gente, olhem para a cutis da Ellen.
20 anos. Oh, época boa, né? Se eu transformar ela em minha best friend forever, é isso? BBF, VF, sei lá das quantas. Eu vou voltar a ter 20 anos? Não. Vou poder economizar no Botox, no preenchimento? Não, jamais. Não vou. Porque isso é uma condição particular dela. Por mais que eu ande junto com ela, essa condição individual particular dela não passa para mim. A lei desse IPTU diz que a pessoa maior de 60 anos é isenta. Beleza? A pessoa maior de 60 anos, isenta. A tem 61 anos. B tem 40 anos. C tem 50 anos. Em razão dessa condição peculiar de A, coisa dele, vai ser repassado para todos os outros? Todo mundo vai ser isento do IPTU? Não. Só quem vai ser isento? A. Então significa que o município, se quiser, pode cobrar 100% só de B? Certo ou errado? Cuidado. O raciocínio está quase certo de vocês. O que está errado aqui? O 100%. E é assim que as provas vêm, gente. É assim. Você tem que tirar a parte da pessoa. Então, vai poder cobrar 90%. Entenderam? Cuidado com isso daqui. Porque, e a FGV já cobrou isso várias vezes em questão discursiva, segundo a fase da OAB. Então, vai cobrar quanto? Pelo saldo. Então, você tem que reduzir a parte isenta. Ó. Sendo um caso de isenção pessoal, a lei não exonera Pedro, que permanece obrigado a pagar o saldo remanescente, descontada a parcela isenta em favor de João. É aquilo ali, tá? Aqui é o responsabilidade tributária. Gente, ó, é assim. Nós temos vários tipos de responsabilidade tributária. Mas uma dessas responsabilidades tributárias é assim. Ó. Você compra um imóvel. Aquele imóvel está devendo IPTU do imóvel. Está devendo taxa de coleta domiciliar de lixo do imóvel. Está devendo contribuição de melhoria do imóvel. Se você comprar aquele imóvel e ele estiver devendo, é uma obrigação propter rem, segue a coisa. A dívida está no imóvel, não está na pessoa. Segue a coisa. Você que comprou aquele imóvel, você agora é responsável pelos tributos daquele imóvel. Ponto, entenderam? Só que, às vezes, aquele imóvel foi uma empresa. Um dia. E você não é uma empresa. E aquela empresa ficou devendo tributo da empresa. Você que comprou o imóvel e você não é uma empresa, você não vai fazer de lá uma empresa, aquilo ali vai ser a sua casa. Lígia,
Vamos ser mais específico? Vamos. Para vocês gravarem. Hoje, vários bairros nobres, aquelas casonas, né? Não estão se transformando em comércio? Estão se transformando em comércio. Então, tinha casa, essa casa se transformou em um comércio. Nossa, mas o seu sonho sempre foi morar. Você tem um trauma de infância, o seu sonho foi morar no Jardim Cuiabá, lá na Avenida das Flores. Que isso aconteceu, está acontecendo lá, né? E aí o seu sonho é aquela casa X, que agora é uma empresa. Só que você quer morar lá. Sei lá o trauma que você tem. Você quer morar naquela casa. Eis que você, que hoje lá é uma empresa, comprou aquela casa para você morar. Então, a gente não vai entrar no mérito se você continua a mesma atividade, se não continua, você vai morar lá. Aquele imóvel está devendo IPTU, está devendo taxa de coleta domiciliar de lixo. Só que também a empresa que estava lá estava devendo os tributos dela. Por exemplo, um alvará de inspeção sanitária. Tudo bem? Que é da empresa, não é do imóvel, vocês estão entendendo? Então, você que comprou aquele imóvel para morar, você vai ser responsável por todos os tributos devidos do imóvel, não da antiga empresa. Conseguiram entender? Eu vou ler isso daqui porque ela é escrafunchada nesse sentido. Ó, Pedro adquire imóvel do João, que o alugava anteriormente a uma sociedade empresária. Sobre este imóvel estavam pendentes os pagamentos dos seguintes tributos: IPTU. O IPTU não está atrelado ao imóvel? Contribuição de melhoria. Não foi o imóvel que valorizou? Então, está atrelado ao imóvel. Taxa de coleta domiciliar de lixo. Não é com relação ao imóvel? Sim. E taxa de inspeção sanitária. Você mora lá, você paga a taxa de inspeção sanitária? Quem que paga a taxa de inspeção sanitária? Empresa. E é uma taxa de polícia, certo? Devida pelo poder de polícia. Olha que lindo. Até a questão já fala. Em função da atividade ali desenvolvida. Olha como a FGV é boazinha. Né? Como ela te dá tudo. Pedro só se torna responsável tributário do IPTU, da taxa de coleta domiciliar de lixo e da contribuição de melhoria, permanecendo João como sujeito passivo da taxa de inspeção sanitária. Por quê? Porque ele comprou o imóvel, ele não comprou a empresa. Conseguiram compreender? Então, quando você compra um imóvel, você fica responsável pelos tributos daquele imóvel. Salvo se você comprar esse imóvel em asta pública, em leilão, certo? Gente, leilão impede responsabilidade, tá? Você comprou um imóvel em leilão, você não fica responsável por aqueles tributos. Ou se você tem a certidão negativa do imóvel. Porque é assim. É que eu não consigo só jogar o trem sem explicar para vocês gravarem. É por isso que as aulas demoram, entendeu? Mas eu prefiro dar menos coisa bem dada. Assim, não é que é bem dada, mas que vocês não vão esquecer do que só ficar um papagaio, né? Porque papagaio você lê, você aprende. É assim, ó. Como que você compra um imóvel? Você está lá querendo comprar aquela casa de 100 mil. Você vai puxar a capivara da casa. Você puxa lá, tá devendo 10 mil de IPTU, né, safado? Beleza, na prática você faz o quê? Toma os 90 mil, você não desconta? Pega os 10 mil, vai lá e paga. Ou não, né? Vai lá e paga. Mas você não desconta?
Agora pensem cá comigo, você foi lá, puxou a capivara da casa, nossa, não está devendo nada. Toma aqui os 100.000 e você guarda essa certidão negativa. Imagina se depois o fisco, olha, descobrimos que tem aqui um débito. Agora você que está com a casa, você fica responsável. Você vai falar assim, pô, filha da puta, porque você não me avisou antes. Que daí eu tinha descontado. Então, se você tiver essa certidão negativa que fala que não deve, você barra a responsabilidade, não é quitação. O fisco que vai cobrar do antigo proprietário. Vocês entenderam? Em asta pública, gente, porque é assim, se a pessoa está devendo qualquer coisa, é assim, você está lá com duas coisas para pagar. O carnê das Casas Bahia e o IPTU, e você só tem dinheiro para as duas coisas, o que você vai pagar? O carnê das Casas Bahia, óbvio. Por quê? Porque senão você não pode mais fazer outro crediário, né? Então, carnê das Casas Bahia, lógico, né? Então, se um imóvel está indo a leilão por causa dos carnês da Casa Bahia, está devendo tributo? Tá. Quando o imóvel vai a leilão, ele é vendido por valor acima do mercado ou abaixo? Abaixo. Se a pessoa que está comprando aquele imóvel, arrematando em leilão, ainda ficar responsável, o valor dele diminui ainda mais. Vocês estão entendendo? Então, por isso que você pode comprar imóvel em leilão, ou mesmo carro em leilão, tranquilo, porque você não fica responsável pelos tributos dele. É a mesma coisa quando você adquire uma empresa numa massa falida. Ah, benção. Por quê? Porque daí você não fica responsável pelos tributos, tá? Cuidado com essa súmula, que ela é nova. A responsabilidade solidária do ex-proprietário, previsto no Código de Trânsito, não abrange o IPVA. Só as multas. Por quê? Quando que você transfere um imóvel? O imóvel você transfere quando? Lá no cartório, na escritura, né? Quando que você transfere o carro? Quando você transfere o carro? O carro é um bem móvel ou imóvel? Móvel. Como que você transfere um bem móvel? Com a mera tradição. Ah, mas e o troço do Detran? Tributariamente aquilo não tem valor nenhum. Então, se eu aí é questão de depois provar, tá, gente? Mas se eu transferir hoje meu carro para você, o carro agora é seu. Tá? O carro é seu. Quem agora é o contribuinte do IPVA, mesmo que ele ainda esteja no meu nome? Qual que é seu nome? Quem agora é o documento ainda está no nome da Lígia. Só que Lígia vendeu para a Núbia hoje e entregou o carro para ela hoje. Quem é o contribuinte de IPVA agora? A Núbia. Mesmo que não esteja registrado no Detran. Titia jura. Eu sei que vocês não acreditam, mas confie em mim, tá? Se cair uma questão de prova, vocês respondam assim. Na prática é um pouco diferente, mas na prova é assim. Por quê? Porque é uma mera tradição. Aí, o Código de Trânsito fala, só que isso aqui não é um bem, né? O Código de Trânsito fala o seguinte, que se não for transferido, eu fico responsável também pelo pagamento do IPVA, responsabilidade solidária. Mas vem cá, eu sou o proprietário? Não sou o proprietário. Agora é ela. E cadê meu vínculo jurídico? Não tem. Como assim você quer dar responsabilidade para mim? Não pode. E a multa de trânsito? Aí pode, porque multa de trânsito não é tributário. Aí, tranquilo. Entenderam? Agora vamos lá. 585 do STJ. Vamos lá.
Ai, tá todo mundo cansado, né? Tá. Nossa, falta só um pouquinho, gente. Tá acabando. A gente já volta pra questão, tá? Tá todo mundo cansado, eu também tô. Força na peruca. Cuidado com esse artigo. Muito cuidado. Porque aqui diz que responde solidariamente. Se vier a questão de prova, sim, são solidariamente responsáveis, tá? São solidariamente responsáveis. Segundo o CTN, são solidariamente responsáveis os pais, tá certo. Agora, se não vier, segundo o CTN, essa responsabilidade ela é subsidiária. Beleza? Ela é subsidiária. Primeiro eu cobro o devedor principal, depois eu cobro o devedor secundário. Resolvo transferir a minha casa e colocar a casa no nome da Alice, de 6 anos. A Alice é contribuinte de IPTU? Sim. Cuidado, pouco importa a capacidade civil da pessoa natural, né? A Alice é contribuinte de IPTU. Eu resolvo vender, ir lá em Goiânia, fazer compra de roupa e vender de porta em porta. Eu não tenho firma. E aí, eu sou contribuinte de ICMS? Não tenho firma. Sou contribuinte de ICMS? Gente, pensa comigo. Vocês já viram excursão que vai comprar roupa? Então a Laércia é minha manicure. Ela vive me enchendo o saco pra eu ir com ela de excursão pra Goiânia. Eu falo, não vou, Laércia, passei dessa fase. Sem chance. Aí toda vez quando Laércia volta, que ela vai uma vez por ano numa dessas excursões. E aí, Laércia, conseguiram passar? Nossa, ficamos 2 dias parados no posto da Cefaz. E aí, Laércia, como é que o povo vem? Vem todo mundo rezando. Pra não parar no posto da Cefaz. Uai, a pessoa não é contribuinte, a pessoa não tem firma. Mas está trazendo roupa de Goiânia para revender, mas ela não tem empresa. Se ela não é contribuinte, por que ela tem que ter medo da Cefaz? Ela é contribuinte ou não é? É, porque pouco importa se tem a firma ou não. Basta realizar o fato gerador. Então, sempre pense em Laercinha rezando quando ela está passando pela Cefaz. Entendeu? Então, pouco importa. Aí, o que acontece aqui? Aí, aqui fala de pais, beleza? Todo e qualquer pai é responsável pelos tributos devidos por seus filhos menores? Todos os pais. Com este nos atos em que intervierem. Gente, pensa assim, ó. A pessoa, imagine assim, a mulher e o cara e a criança do cara, do casal. O cara é extremamente rico, a mulher é pobre. Ele tem muito dinheiro. Mas sabe o que ele fazia com a criança? Ele abusava sexualmente da criança. Beleza? Ele abusava sexualmente da criança. Aí, uma das consequências foi ele perder o quê? Poder familiar. Eu ia falar pátrio poder. É porque eu estudei pelo Código de 16 no século passado, né? Então, vai perder o poder familiar. Ele pode interferir na educação dessa menina? Ele tem poder de mando na educação dessa criança? Não. Então, se essa criança tiver uma casa, mas a mãe estiver desempregada, não consegue pagar o IPTU daquela casa, por exemplo, vai poder cobrar do pai? Não. Louco isso, né? Por quê? Porque ele não tem poder de intervir. Eu já vi isso, questão de prova nesse sentido. Tá? Cuidado. Então, para ser responsável, tem que ter, intervir e ser
omisso. Por isso dessa questão aqui, ó. Deixa eu voltar. Ó. Tá vendo que fala que tem recurso para pagar? E mesmo assim os pais não pagaram, mesmo tendo recurso para pagar? Então, por isso, como eles têm o poder de intervir e eles foram omissos, porque eles têm dinheiro para pagar, eles são responsáveis. Conseguiram compreender? E aqui é o que a gente adentra no do sócio. Daqui a pouco a gente volta aqui. Daqui a pouco a gente volta, tá? Vamos de aqui, porque já vai seguir o mesmo do sócio. Emerson odeia quando eu falo isso, mas vamos lá. Ele, não precisa também falar assim. Gente, vocês têm que ter cuidado para não cair no golpe do pau gostoso. É. O Emerson fala, pra Lígia, também não precisa falar desse jeito, mas vocês nunca vão esquecer. E é o que acontece mais lá no escritório. Você é feia. Desculpa, você é feia. Você é pobre. Tá encalhada. De repente aparece o príncipe encantado na sua vida. Aquele homem lindo, sedutor, sabe? Você fala assim, cara, Deus ouviu minhas preces. Como que isso aconteceu comigo, né? E ele faz de tudo por você. O que ele quer de você? Não é comer, você é feia. Ele não quer a sua buceta. Ele não quer o seu dinheiro, porque você é pobre. O que ele quer de você? O seu nome. Seu nome tá limpo. Ele tá precisando de um CPF para abrir uma nova empresa. Aí ele vem. A situação tá difícil. O PT acabou com a minha vida. Desculpa, não resisti. Aí eu tive que fechar a minha empresa. E, nossa, o meu negócio é muito bom. Eu quero abrir uma nova empresa. Tal. Só que eu tô sem nome. Você sabe que o nosso amor é eterno. E por isso justamente, eu quero você junto comigo, com o nome no contrato social, né? Aí você pensa, nossa, você vai cair. Você vai cair. Não adianta eu falar assim, que você vai sempre pensar assim. Se isso acontecer com você, você vai falar, nossa, a professora Lígia me falou, mas comigo vai ser diferente. Você vai cair. Não adianta, o pau é gostoso, você vai cair. Entendeu? Você vai cair. Eu só te peço uma coisa. Que se isso acontecer com você, você fala para ele, eu assino. Só que eu não quero ser o administrador da empresa no contrato social. Você está entendendo? Não posso ser o administrador no contrato social. Tá? Porque aí você até se livra. Porque não basta ser sócio, pouco importa. Para ser responsabilizado tem que ser o sócio gerente. E é o sócio administrador. A gente vê muito isso com coitado de empregado também. Você sabe que a coisa está difícil, mas a gente está aqui há 10 anos juntos, você é meu empregado, eu vou abrir uma outra empresa, porque eu quero te transformar em sócio. E vou fazer o seguinte, eu vou te dar 10%, 90% vai ficar no nome da minha mulher, e 10% vai ficar no seu nome. Nossa, eu vou ser sócio. Porque todo sonho de empregado é ser empregador, né? Tô tonto, né? Vou ser sócio. Mas é o seguinte, você sabe que ela é chata, né? Aquela mulher é o cão. Então, para não dar problema, eu vou colocar você como administrador no contrato social. Aí você me passa uma procuração. Ou nem precisa passar procuração, porque eu sou muito esperta, eu não quero procuração. Você só tem 10%, você vai fazer tudo que eu mando. Então, você vai assinar. Se der BO nessa empresa, quem vai ser o responsável? A mulher que tem 90%? Não. O cara que tem 10%. Vai cair no patrimônio pessoal dele? Vai. Tá? Cuidado.
E aqui é o 133, quando você adquire uma empresa. A pessoa que adquirir a empresa responde. Se continuar no mesma atividade. Pouco importa se é o mesmo CNPJ, se não é, se continuar a mesma atividade, responde. De forma integral, sozinha, se quem alienou, quem vendeu, por exemplo, cessar a atividade empresarial, nas provas costumam trazer assim, que se aposentar, tá? Se aposentar. Ou se ficar 6 meses paradinho. Ficou 6 meses paradinho, fica tudo integral para o outro. Pouco importa o ramo. Pouco importa o ramo. Pouco importa se continua trabalhando, responde. Se você que vendeu continuar trabalhando, pouco importa o ramo, você vai responder primeiro. E em segundo plano, subsidiariamente, quem comprou. Tá? Crédito tributário. Posso contar um caos? Vai ser mais fácil de entender isso daqui. Vamos, porque suspensão, extinção é só um decoreba também. Vamos lá, perder um tempo nisso aqui. A minha sogra, a gente vai juntar todas as coisas. A minha sogra, casos de família, tinha um mercado. Beleza? Presta atenção em todos os detalhes. Tinha um mercado. Mercado Feliz. O imóvel continua sendo da minha sogra. O que minha sogra fez? Ela passou o ponto. Beleza? Ela vendeu o fundo de comércio. Tudo bem? Ela vendeu o fundo de comércio. Ela não vendeu o CNPJ, porque a Emerson não deixou vender o CNPJ. Então, ela não vendeu o CNPJ. Então, virou Mercado Maravilha. O Mercado Maravilha comprou o fundo de comércio e paga aluguel para minha sogra. Porque o imóvel continua sendo da minha sogra. A minha sogra cessou. Se aposentou, cessou. Ficou 1 ano parada sem fazer nada. Depois de 1 ano, ela abriu uma lojinha de roupa. Num outro imóvel que eles têm, abriu uma lojinha de roupa. A minha sogra vai responder? Quem que vai se fuder sozinho? Quem comprou. Tudo bem? Agora, se a minha sogra vendeu e menos de 6 meses, em 3 meses ela abrisse o comércio, a lojinha de roupa, ou ela passasse num concurso público, ou seja, se ela fosse trabalhar de empregado. Não, entendeu? Quem vai responder primeiro? A minha sogra. Subsidiariamente, quem comprou. Entenderam? Lógico que esse mercado também fechou. Que isso é no interior, tá? Lógico que esse mercado também fechou. O que aconteceu? Conseguiu passar o ponto? Não, fechou. Hoje lá é uma academia de ginástica. Hoje lá é uma academia de ginástica. Minha sogra locou o imóvel para uma academia de ginástica. A academia de ginástica responde pelas dívidas deixadas pelo Mercado Maravilha, Mercado Feliz? Não, porque precisa continuar a respectiva exploração. Entendeu? Entenderam? Crédito tributário.
Jesus. Vamos lá. Vamos lá, gente. Vamos lá. Está acabando. Uma das maiores coisas que costumam cair é suspensão, extinção e exclusão do crédito tributário, que costuma tumultuar a cabeça de vocês. A gente, sinceramente, não precisa daqueles memorex, daquele troço de moderocopa. Eu, sinceramente, não precisa. Porque, assim, se você ficar com esses trenzinhos, se você esquecer você esquece tudo. Do moderocopa, se você esquecer o que queimou, e lascou, você esquece tudo. Então, você tem que decorar duas coisas. Você tem que decorar a exclusão. A exclusão você tem que decorar. Qual que exclui o crédito tributário, que não deixa nascer o crédito tributário? Exclusão. Isenção e anistia. Decorou isso, suspensão e extinção, você vai por lógica. Você vai pela própria palavra, o que a palavra fala. Tudo bem? Vamos pensar comigo. Quando você paga, não vamos pensar em tributário, vamos pensar em quando você paga uma dívida. Extingue ou está em stand-by? Extingue, não extingue? Você não pagou? Não extinguiu aquela obrigação? Então, o pagamento é o quê? Extinção. Remissão. Com 2 S, porque com C cedilha é pagamento. Remissão. Não é o perdão da sua dívida? Se você está sendo perdoado da dívida, do crédito tributário, tá parado ou você foi perdoado? Acabou, não acabou? Se acabou, é suspensão ou extinção? Extinção. Você vai lá nas Casas Bahia, compra uma geladeira em 50 prestações com muitos juros. Pagou o primeiro boleto. Extinguiu a sua dívida? Mas você está pagando certinho. Pode ser mandado o seu nome para o SPC ou Serasa? Não. Então tá. Como que está a sua dívida? Suspensa. Vocês estão compreendendo o que eu estou tentando falar? Então, o parcelamento, o que ele faz? Suspende. Certo? Suspende. Você recorreu tempestivamente na esfera administrativa. Você está lá, subjúdice. Ou então você conseguiu uma liminar no mandado de segurança, você conseguiu uma tutela falando, escuta, não pode cobrar agora não. Extinguiu ou você ainda está lá sob júdice? Se está sob júdice, como que está seu crédito? Extinto ou suspenso? Suspenso. Entendeu? Então, administrativo, judicial, que ainda não houve o trânsito em julgado. Você entrou, com tudo isso aqui, tá, o juiz falou, olha, é verdade, você não deve. Ou então, lá na esfera administrativa, falaram, olha, realmente não deve. E transitou em julgado falando que você não deve. O que aconteceu com o seu crédito? Morreu ou não morreu? Se morreu, extingue.
Vamos continuar. Você deu em pagamento um bem imóvel. Bem imóvel. Você deu em pagamento um bem imóvel. Sua dívida era de 100 mil reais e a lei deixou que você fosse lá e desse a casa valendo 100 mil reais. O que aconteceu com a sua dívida? Morreu. Só que, ó, imóvel, tá? Imóvel. Beleza? Você foi lá, tal... Ah, quer ver? Vamos adentrar em outra matéria aqui. Meu sonho. Eu moro perto do novo shopping. Shopping Estação. Aí quando eu saio, sim, eu dou de cara com aquele terrenão na Miguel Sutil. Meu sonho era ser dono daquele terreno. Hoje aquele terreno, do jeito que ele tá lá, ele paga IPTU e ITR. IPTU. Se eu fosse dona daquele terreno, eu juro que eu conseguia pagar ITR. Ah, vai tomar no cu, Lígia. Você tá de sacanagem com a minha cara, que aquele imóvel na Miguel Sutil, na frente do shopping, do lado de um hospital, vai pagar ITR? Vai. Desde que eu dê uma destinação agropastoril a ele. Eu simplesmente dou arrendo para uma pessoa que vai plantar mandioca, depois vender essa mandioca, emitir nota, tudo certinho, bonitinho. Destinação agropastoril. Vai pagar IPTU e ITR. ITR. Vocês estão entendendo? Beleza. Só que o município vai vir me cobrar e a União vai vir me cobrar? Vai. Para eu me resguardar quando eu estou em dúvida para quem eu vou pagar, qual é a ação? Consignação em pagamento. Eu não vou chamar a União e o município para ação? Vou. E eu entendo que é ITR, então eu vou depositar o ITR. Justiça competente se eu tenho a União no polo. Federal, 109 da Constituição. Aí foi lá, brigou tudo, beleza. O juiz falou, transitou em julgado, falou, realmente está certo, bonitinho, a ITR você pagou. O que acontece com o meu ITR e com o meu IPTU? Extingue. Então, a dação em pagamento, a consignação em pagamento julgada procedente, extingue o crédito. Moratória. O que é moratória? Moratória é a postergação do pagamento. É postergar o pagamento. Se eu estou falando que você vai pagar daqui a um ano, o que acontece? Suspendeu. Moratório. Eu fiz o S de suspendeu. Moratório. Beleza? Está uma briga. O fisco está me cobrando. Eu vou lá e deposito o dinheiro integralmente de quanto ele está me cobrando. Não está depositado bonitinho? Esse dinheiro já é do fisco ou está ali depositado? Está ali depositado, não é do fisco ainda. Houve pagamento? Não. Então, o que eu tenho? Suspensão. Só que tem que ser o depósito integral em dinheiro do que o fisco está pagando. Ou seja, aqui, suspende. Não falamos da moratória? Depósito, reclamação administrativa, liminar e mandado de segurança, tutela e parcelamento. Não está ali? Precisa decorar? Ou precisa só raciocinar? Só entender. E a gente entende com as palavras. Tá? Beleza? Então, defesa... Oi? Ah, tá. Pode tirar.
Então, é isso que eu gosto de trazer, porque é muito fácil eu chegar aqui e dar um memorex para vocês, entendeu? Mas, ó, gente, é só vocês fazerem a pergunta: morreu ou tá ali parado? Parado? Suspende. Morreu? Extingue. Ah, prescrição e decadência. Tá lá, a dívida é prescrita ou a dívida decaiu. O que aconteceu com ela? Morreu. Então, extingue. Vocês entenderam? Extingue. Tá? Então, pergunta: morreu ou o quê? E aí tá aqui, ó. Ah, outra coisa. Presta atenção na pergunta. Presta atenção na pergunta. O crédito está suspenso. A pessoa tem direito à certidão negativa? Bingo, entendeu? Porque assim, na vida prática, quando o meu cliente chega no escritório, a primeira coisa que eu tenho que fazer é tentar suspender a exigibilidade do crédito. Só que para ele, eu falo o quê? Para ele conseguir certidão, certo? Para ele conseguir certidão. Só que na prova, se eu falar em certidão, tá certo ou errado? Errado. Porque quando você suspende o crédito tributário, a pessoa tem direito à certidão positiva, que diz que você deve, com efeitos negativos. A certidão negativa é quando você não deve nada. Você não deve, só que está suspenso. Então, é certidão positiva com efeitos negativos. Cuidado, tá? Muito cuidado. Porque eles às vezes fazem esse tipo de pegadinha. Súmula 112, então tem que ser integral e em dinheiro, tá? Gente, cuidado com isso daqui, porque assim, ó. Isso aqui pode cair direito tributário, direito constitucional, direito processo civil, pode cair em tudo. Direito administrativo. Essa súmula ela pode cair em quase todas as disciplinas. Qual que é a ideia dessa súmula? É assim, a gente tinha leis, umas leis malucas. Vamos supor que eu sou uma empresa pequena, deu um PT lá no sistema da Cefaz, eles resolveram jogar 1 milhão de dívida de ICMS. E eu tenho como comprovar. Quer ver um caso concreto? Vamos lá. Empresa pequena, o cara conseguiu emitir uma nota de 1 bilhão. 1 bilhão. Fizeram a nota errada. Empresinha simples, gente. Colocou a nota errada. 1 bilhão. Não retificou a dívida. Milhões. Milhões. Totalmente indevida, porque, óbvio. Só que, perante a Receita, você não consegue fazer mais nada, porque você, entendeu? Travou. Tem que ir a juízo. E mesmo na esfera administrativa, se você for, só que a gente tinha uma lei que falava o seguinte: você quer recorrer 30%. Se não, você não pode recorrer. Vocês estão entendendo? Então, tipo assim, isso viola o quê? Direito de petição, isso viola contraditório, ampla defesa. Só que era um inferno, porque era assim. Vamos supor que eu tinha, na esfera administrativa, ia dar certo. Se eu fosse tentar entrar na esfera administrativa, antes de ter a súmula vinculante, eles falavam, não, eu só aceito com o depósito. Aí você tinha que impetrar um mandado de segurança para obrigar a Receita a aceitar o seu recurso. Agora, com a súmula vinculante, não precisa mais, tá? Com as duas súmulas vinculantes. Pois é, eu vi esse caso essa semana.
perdoou, é remissão. E prorrogou o pagamento, moratória. Então, pagamento, compensação. Eu devo 10, você me deve 10. O que acontece com a dívida? Extingue, compensa. Só que aqui no direito tributário tudo precisa de lei permitindo, tá? Transação. A lei permitiu e nós chegamos em um acordo. O que acontece? Extingue. A gente chegou a um acordo, pagou, tudo certinho, extingue. Prescrição e decadência. Decisão administrativo judicial e dação de bens imóveis. Conversão do depósito em renda. O que é isso? Você foi lá, depositou o dinheiro. E você se fudeu. Você vai poder pegar o dinheiro de volta? Não. O dinheiro converte-se em renda e extingue o crédito tributário. Aí nós temos aqui o pagamento antecipado. A consignação em pagamento eu falei. Lançamento. Nós temos 3 tipos de lançamento. Para poder entender aquilo ali, eu preciso explicar o lançamento. Nós temos o lançamento de ofício, o lançamento de declaração e o lançamento por homologação. No lançamento de ofício, quem faz tudo é o fisco. E aí constitui o crédito tributário. No lançamento por declaração, eu tenho o contribuinte mais o fisco, que aí constitui o crédito tributário. No lançamento por homologação, eu tenho o contribuinte, que constitui o crédito tributário. Perguntinha. Imposto de renda. É lançamento. O imposto de renda, que nós fazemos a declaração do imposto de renda, é lançamento de ofício, declaração ou homologação? Homologação. Tomar no seu cu, Lídia, você induziu a gente a erro. Não, eu vou... É por causa disso que eu consigo... Já vou explicar. Então, o que acontece? Isso cai muito em concurso. A gente pensa assim, eu não sei porra nenhuma de imposto de renda, mas eu sei que tem uma declaração. Então, eu penso que é por declaração, mas o imposto de renda é por homologação. Então, vamos entender. Você fez alguma coisa ou o IPTU chegou na sua casa? Você fez alguma coisa ou o ITR está lá, o IPVA está prontinho no sistema só para você imprimir? Está prontinho no sistema só para você imprimir. Então, o fisco não fez tudo sozinho? Fez. Então, é lançamento de ofício. Agora, está na hora de eu fazer a declaração do imposto de renda. Abriu a declaração do imposto de renda. Ai, como é bom sentar. Sentei. Lígia, você já fez alguma declaração de imposto de renda na sua vida? Nunca. Gente, eu sou casada com um contador, para que eu vou fazer declaração de imposto de renda? Não? Casei para isso. Então, vamos lá. Bota aqui, baixa o programa e a minha declaração está sempre certa. Então, eu só vou dar um exemplo aqui. Então, tá lá, eu baixo a declaração e aí eu coloco as informações que eu quero lá. Não sou eu que estou fazendo as informações? Sou. Beleza, coloquei todas as informações verdadeiras. Dou Enter, imprimo a guia e pago. Eu não fiz tudo sozinha? Não lancei, não paguei tudo sozinha?
Por isso que é homologação. Agora pensem comigo. Homologar. Sinônimo de homologar. Confirmar. Ratificar. Agora o fisco, ele vai fazer o quê? Ele vai homologar. Ele tem duas formas de homologar. Ele pode homologar de forma expressa. E vai mandar uma cartinha falando: Lígia, que linda, estrelinha para você. Você recolheu seu imposto de renda certinho. Na prática não faz, mas diz que é para fazer assim. Ou homologa de forma tácita. Fica 5 anos quietinho. Quem cala, consente. Então, decai. Beleza? Na prática é isso que ocorre. Ou então ele olha e fala assim: ô filha da puta, você é tonta. Você fala que você gasta X, você ganha 10 mil por mês. Como é que você gasta 50 no cartão de crédito? Meu sonho. Como é que você gasta 50 no cartão de crédito? Né? Tem alguma coisa errada. Ou então, vai os trouxas que quer sonegar imposto de renda. Ai, quer CPF na nota? Ai, quero, porque eu quero ganhar R$ 500 de prêmio do Estado, né? Pois é, tonto. O Estado vai mandar informação para a Receita, babaca. Então, você não fica esperto, não, com CPF na nota. Ai, está gravando. Mas é verdade. Né? Ai, meu sonho é ganhar R$ 500 de prêmio do CPF da nota. Então tá lá, aí falou assim, ó, o Estado fofocou por meio de convênio, o Estado só pode fofocar por meio de convênio, tá? O Estado fofocou para mim que você tem no seu CPF 50 mil por mês, você fala que você só ganha 10. Me explica. Então o que ele faz? Ele não homologa. Ele não homologa. Se ele não homologa, ele vai lançar de ofício. Vai ter todo um processo administrativo, tal, mas aí para prova para vocês, ele lança de ofício e manda você pagar. E o de declaração? De declaração, ele é muito mais difícil de ter, tá? Mas assim, por exemplo, você vai pagar o ITCMD. No estado de Mato Grosso, ele é por declaração. Você fala que a sua herança é X e pede para recolher o ITCMD. Então, você faz uma declaração falando, olha, a casa que eu estou herdando vale 100 mil. O fisco vai fazer uma pré-análise, para daí ele falar se vale 100 mil ou não, constituir o crédito e mandar você pagar. Agora, muito cuidado. Porque é assim, ó. Condição resolutória. Gente, ó. Paguei. Vamos supor, isso não acontece, mas vamos supor que eu fiz a minha declaração de imposto de renda e omiti rendas, tá? Aí, isso não acontece. Aí, paguei bonitinho, certinho. O que acontece com o meu crédito tributário? Extingue. Vocês estão entendendo? Extingue. Então, se eu conseguir, e se eu for lá tirar uma certidão negativa, eu consigo. Só que extingue sob condição resolutória. Se homologou, beleza. Agora tem o prazo de 5 anos para não homologar. Se não homologar, extingue a extinção. Então, é sobre condição resolutória e não condição suspensiva. Qual a diferença entre condição suspensiva e condição resolutória? Condição é o quê? Evento futuro e incerto.
Quer ver? Isso aqui é o 117 do CTN. Eu te dou a casa, eu faço um contrato com você. Um contrato em 2015. Beleza? Contrato. Que eu te dou a casa se você casar. Beleza? Se você casar. Tá aqui no papel. Você já casou? Você pode exigir a casa? Não. Esse contrato foi feito em 2015. E pensa que é uma casa lá no Florais. Doação ITCMD. 4%. Beleza? Tudo bem? Agora, em 2019, você casou. Né? Agora você casou, eu tenho que te dar a casa. Tá. Agora, como eu tô, né? Você casou, tá transferindo a casa, você tem que pagar o ITCMD. E hoje a alíquota ela é de 8%. Qual a alíquota que vai pagar? 4 ou 8? Quando ocorreu a transferência por doação? 2019. Então, aqui que ocorreu o fato gerador, evento futuro incerto. Aqui tinha uma condição, evento futuro incerto. Quando que ocorreu o fato gerador? 2019. Qual a alíquota que vai pagar? 8%. Tudo bem? Beleza? Repetição de indébito. Tributos indiretos. Isso aqui é interessante eu explicar para vocês. Deixa eu ver se dá tempo, tá? Eu vou explicar só um negocinho e aí eu já volto para isso aqui, ó. Regra geral. Qual é o prazo de prescrição e o prazo de decadência no direito tributário? 5 anos. Regra geral. 5 anos para lançar, depois 5 anos para cobrar. Mas a gente tem um prazinho, filha da puta, de 2 anos. Tá? Então, cuidado. Prazinho, filha da puta, que a FGV gosta, porque assim, também é aquela coisa, prazo de prescrição, prazo de decadência, 5 anos. Aí você vai, quando você fala assim, 5 anos, pá, né? Você já vai direto nos 5 anos. Não. Porque quando vier falando que há restituição de indébito, que houve recurso na esfera administrativa, prazo de 2 anos contado da notificação do contribuinte da decisão administrativa. Assim, ó. Lembra do tributo indireto? Que tá aqui dentro, né? Ele tá aqui dentro. Vamos supor que esse ICMS aqui, escondido, foi considerado inconstitucional. Beleza? Quem vai poder pedir isso aqui de volta? Pois é, só que como que você vai comprovar por A? Eu comprei a garrafa. Como que eu vou provar por A mais B que aquela empresa efetivamente recolheu esse ICMS, ela não sonegou? Aí é a empresa
tem o comprovante de pagamento, tudo bem, mas você não repassou para o outro. Então você vai pegar um dinheiro que na realidade não é seu. Na prática a gente não restitui, porque entre o privado restituir indevidamente, não é ilícito, tá, gente? Indevidamente, e o governo ficar em razão de que esse dinheiro vai vir em favor de toda a sociedade, fica com ele. Então, como que é possível fazer para restituir? Essa empresa tem que provar por A mais B que ela não repassou. Mas se ela não repassa, ela não tem lucro. Se ela não tem lucro, ela quebra. Tá? A gente tem casos excepcionais que não vem ao caso agora, mas se não acontece isso. Ou então ela tem que pedir autorização para todo mundo que comprou para ela poder restituir. Eu tenho que sair para todos os meus clientes pedindo autorização com firma reconhecida para poder pegar o dinheiro de volta. Isso é a teoria da repercussão. Vou pegar aqui os trenzinhos mais... Súmula nova do final do ano passado, de 12 de novembro de 2018. A notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário. Exaurido a instância administrativa com o decurso do prazo para impugnação ou com a notificação do seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional. Porque assim, o fisco tem 5 anos, regra geral, de 1º de... Eu vou ter que desenhar, vamos lá. Eu tô com vontade de mijar. É igual você falou, né? Eu achei que você... As pessoas falam assim, Lígia parece uma lady, mas é um ogro. Uma vez eu cheguei na sala dos professores assim, aí a coordenadora, Lígia, eu quero te apresentar. Peraí, eu preciso mijar. Né? Aí eu escutei ela falando, Lígia, parece uma lady, mas isso é o Shrek. Vamos lá, e é verdade, eu tô com a minha bexiga estourando. O que acontece, Ocorreu o fato gerador, por exemplo, em 2010. Regra geral, o fisco tem 5 anos para constituir o crédito, para lançar. 1º de janeiro de 2011, que é o início da contagem do prazo decadencial. Você não vai contar de 2010. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Quando que vai decair? Em 1º de 1 de 16. Tudo bem? Eis que vamos supor que aqui, em 2015, ocorre o lançamento. E aí você recorre administrativamente, ou judicialmente, ou o que for. Fica suspenso a exigibilidade do crédito. Tá? Porque prescrição é tempo e inércia. Se está suspenso, a fazenda pode cobrar? Não. Então, vamos supor que a esfera administrativa só foi resolvida agora, em 2020, certo? 2020. Imagine, então, a administrativa e você perdeu. O fisco entra com a execução fiscal em 2024. Tá certo? Fato gerador 2010, execução fiscal em 2024. Tá certo? Tá certo. Porque onde que começou
o prazo prescricional? Onde que começou a contar o prazo prescricional? Aqui. Início da contagem do prazo prescricional. 2020 a 2024, 4 anos. É isso que essa súmula está querendo dizer. Fechou? Pode o juiz reconhecer de ofício a prescrição? Pode. Qual que é o nosso grande problema quando vem uma execução fiscal? É se defender, entre aspas, nessa execução fiscal. Por que defender, entre aspas? Porque o correto é entrar com embargos à execução fiscal. Para embargar, você precisa garantir o juízo. Você precisa pagar custas, porque é uma ação incidental própria. Agora, se houver decadência ou prescrição, você pode vir com a exceção de pré-executividade. Nova súmula também. O pedido administrativo de compensação ou de restituição não interrompe o prazo prescricional. De que trata o 168. E da execução de título contra a fazenda pública. Então, não interrompe. Ó, eu fiz essa tabelinha aqui, apesar de não ser obrigatória, que eu falei para vocês, mas então eu quero que depois vocês leiam e aí fala, xingue mesmo, acaba mesmo, suspende mesmo, para ficar mais fácil, tá? Galera, valeu. Obrigada por me aturarem. Clique like.